A criação do mundo por Deus é algo maravilhoso. Contudo, a redenção do homem através da cruz de Cristo é algo maior. Pense na emoção que a vitória sempre traz. Agora, imagine a grande alegria que há no céu quando alguém volta para Deus. A mensagem de hoje é intitulada A Volta para o Lar. Vamos agora para o estado de Indiana para a cruzada com o evangelista Jimmy Swaggart e toda a sua equipe, diretamente de Indianápolis. Vamos nos juntar aos milhares que estão reunidos onde o culto começa. For the last 14 years, I've stood on platforms all over the United States, Canada, and around the world. 14 years ago in Knoxville, Tennessee, for the very first time, I introduced my dad in a crusade. And being a lot younger then, I did not want to say, and my dad, your evangelist. I just wanted to say Jimmy Swaggart. It didn't take but a couple of crusades later, I decided, well, I'll say that. I'm proud of him. And as I stand here tonight, it's been 14 years, and I've never been more honored and more proud to say, your evangelist, my dad, Jimmy Swaggart. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o mais formoso entre milhares. Ele é a estrela da manhã. Glória seja dada ao seu nome. Senhoras e senhores, Ted Garrett, meu Jesus, eu te amo. É verdade, nós o amamos. My Jesus, I love thee. I know thou'rt mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I
Market Square, A Volta para o Lar. Glória a Deus, Jesus é meu. Obrigado, Ted. Os que trouxeram suas Bíblias, abram comigo agora no livro de São Lucas. Vou ler o capítulo 15. Começando com o versículo 11 do grande capítulo 15. E aqui nesse texto é Jesus que está falando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quero usar como tema de hoje a volta para o lar. Ralph Waldo Emerson disse que a parábola que acabei de ler para vocês é a maior história dentro e fora da palavra de Deus. Eu acredito que sim. Na verdade, se você reparar bem, é o plano da redenção para a raça humana. Conta o que aconteceu com o homem, onde ele está hoje e o que o homem pode ser em Jesus Cristo. Quero repetir isso. Esta parábola que muitas vezes passamos por alto, diz para onde foi e o que fez. Diz onde está o homem agora. E diz onde o homem poderá estar se ele quiser. Eu não vou falar muito hoje a respeito do que aconteceu, porque poderia pregar um mês sobre este determinado texto e nem sequer começar o assunto. Quando o mestre começou a contar esta parábola, ele falou do filho mais moço. Contou que ele deixou o lar e foi para um país distante. E eu não quero me alongar aqui, porque a maioria de vocês conhece esse texto, mas quero que vejam o que estava atrás do que esse jovem fez. Alguém disse que a rebelião é a raiz de todos os males. E o orgulho é a raiz da rebelião. Eu vou dizer de novo. O motivo por que esse jovem fez o que fez foi por causa de rebelião. A rebelião é a raiz de todos os males. Se alguns de vocês que estão aqui hoje, espero que não, mas se caírem,
em faltas, será por causa da rebelião. Será por causa do orgulho que sempre acaba servindo de base para a rebelião. Repare bem na jornada deste jovem, é a história da existência humana. É a história de cada menino, de cada menina, cada homem e de cada mulher. Alguns que estão neste auditório hoje, e muitos que assistem pela televisão, têm em si mesmos a semente do que este jovem fez. Alguns casais que estão aqui, eu espero que não, mas com certeza já estão pensando em divórcio. A Bíblia diz que foi para uma terra distante, foi a viagem do pródigo. Ela diz que ele gastou sua vida e cita palavras como gastou, fome, necessidade, morro de fome. Eu quero que você ouça outra vez as palavras que Jesus mencionou nesse texto são: gastou, fome, morro de fome. Eu quero que nesse dia você veja o horror do pecado. Tenho clamado a Deus, tenho chorado, implorado a Ele que me ajude a mostrar a você como as trevas do pecado são terríveis. Quando o homem cai, a mente humana, a alma humana não pode nunca compreender a extensão desta queda. Não podemos compreender realmente o quanto o homem caiu. Muitos concordam que houve uma queda, mas até que ponto o homem caiu, eu creio que mesmo os maiores teólogos não sabem e não compreendem. A depravação, o pecado, a rebelião, a causa de toda a guerra, a causa de todos os problemas, a causa da dor, a causa de todo o sofrimento que há no mundo, pode ser descrita numa pequena palavra: pecado. Não sei se tenho vocabulário, mas não sei se tenho a capacidade para explicar o horror, o inferno, o terror do pecado. Vou tentar explicar desta maneira.